Olá, amigo corretor, amiga corretora. Nos últimos vídeos eu tenho falado muito sobre a necessidade do corretor, da corretora saber e entender sobre zoneamento urbano. O zoneamento urbano é definido no plano diretor. Toda cidade acima de 20 mil habitantes é necessário ter plano diretor. E a necessidade do corretor saber. Mas essa semana passada, fui muito consultado por alguns corretores e uma coincidência muito grande me faz falar sobre esse assunto hoje. Um assunto um pouco tanto quanto está sendo até corriqueiro, correndo com uma frequência até maior do que é costumeiro. A gente tem sido consultado sobre contratos de compra e venda, referente a medidas, referente a construção feita em lugar errado ou localização errada, e alguns assuntos me faz explicar um pouco mais além do que o corretor precisa na hora de vender, mas é bom também ter esse conhecimento, que seria mais um conhecimento técnico na área de engenharia. Não sei se vocês sabem, a minha primeira formação é de engenheiro civil. Depois de engenheiro civil, como engenheiro civil, eu fui perito judicial durante 11 anos. Tanto contato com advogado, com juiz, laudos, colegas peritos também, resolvi fazer a advocacia. Tirei a minha carteira da OAB, me especializei em direito imobiliário, porque paralelamente, quando eu era perito, eu também trabalhava com incorporação imobiliária, fazia obras incorporadas, tanto residencial como uso misto ou uso comercial. A facilidade que nós temos em relação ao direito imobiliário é um pouco maior por eu ser engenheiro e por ser advogado no ramo imobiliário, no direito imobiliário. O direito imobiliário, ele cresceu tanto nesses últimos anos que antes fazia parte dele também o direito urbanístico, né? Que hoje já é um novo ramo do direito urbanístico, que envolve também um pouco do imobiliário, envolve também o meio ambiente, questão de sustentabilidade, e o plano diretor hoje, inclusive, está dividido entre engenheiros e arquitetos. Ambos os profissionais estão trabalhando nessa área. Mas estou vindo aqui hoje para falar para vocês o cuidado na hora de vender terreno, casas térreas, casas sobrados, imóvel com construção. Já aconteceu também, já fui consultado, inclusive para prédio residencial, da questão da locação do prédio dentro do terreno. Então nós temos duas situações. Nós temos a situação de registro, de escritura, tá? Que a pessoa compra o seu imóvel e depois tem o outro lado, que é o que é de fato, o que está no solo, o que é físico, o que é possível ver, olhar, medir. Então, na compra e venda de um imóvel, eu costumo dizer nas minhas palestras que tenho feito ao corretor, corretora, já fiz também algumas palestras pelo Cresce dentro do estado de São Paulo e também já fiz em Minas Gerais. Sempre comento uma coisa
que é corriqueira, até simples demais, mas evita para o profissional corretor, corretora, o desgaste, como essas consultas que eu tive nessas últimas 2, 3 semanas. Fomos contratados, mas a incidência do que está ocorrendo, e já vou falar logo para vocês, poderia ter sido evitada com uma simples palavra na hora do contrato de compra e venda. E é essa dica, é uma dica preciosa, é uma dica que você tem que guardar para você, tá? Na hora da venda, se nada é mencionado pelo Código Civil, essa venda é feita ad mensurem. O que é isso? Ad mensurem você vende um terreno de 400 metros quadrados. Vamos colocar um terreno maior para ficar mais visível. Se você vende um terreno de 1.000 metros quadrados e nada no contrato se fala, a pessoa que comprou for lá medir e tiver, por exemplo, 800 metros, ela pode entrar sim na justiça reivindicando a diferença paga a maior. A mesma coisa acontece ao contrário também. Vendo 1.000 metros quadrados, faço o levantamento e tem 1.200 metros quadrados, eu que vendi, tenho direito a receber o equivalente a mais 200 metros quadrados. A palavra mágica, para não ter esse tipo de problema, é no contrato de compra e venda, você colocar a cláusula de que esse imóvel está sendo vendido pelo instituto, pelo princípio do ad corpus. Então veja, quando no contrato nada se fala, é ad mensurem. Para você ter uma situação jurídica diferente em relação a essa venda e em relação a essas medidas, você tem que colocar que essa venda está sendo feita pelo princípio de ad corpus. O que é ad corpus? O mesmo exemplo dado anteriormente, se eu vendi 1.000 metros quadrados, ele lá tinha 800 ou tinha 1.200, nenhuma das partes pode reclamar, porque no ad corpus é que está entre muros, entre paredes. Se eu vendo um apartamento de 120 metros quadrados, não importa se ele tem 100 metros quadrados ou 140. Se eu vendo um terreno de 1.000 metros quadrados, se ele tiver 800 ou 1.200, ninguém pode reclamar nada. Então, a vantagem para o corretor, na hora que elabora, e a gente sabe que é o copiar e colar, porque acha-se que não precisa de um advogado, pega-se advogado para quando são casos de valores maiores, ou pessoas que já passaram por alguma experiência desagradável em compra e venda, ou pessoas mais instruídas ou que querem ter a certeza de estar fazendo a coisa certa, contratam um advogado para fazer um contrato de compra e venda. Mas no nosso grande Brasil, no nosso número, centenas de milhares de profissionais só no estado de São Paulo, segundo informações, hoje a gente já passou de 600 mil corretores no Brasil. Não tenho a certeza desse número, mas é um número bem grande de profissionais que compram e vendem todo dia, e não tenho dúvida que a grande maioria faz o contrato. Gostou de um contrato que um advogado fez, ouviu na internet, tem o seu modelo lá de contrato, onde comparecem as partes, leem, concordam e assinam. Mas o corretor, poucos com certeza sabem que se nada mencionar no contrato, o Código Civil diz assim, se nada mencionado no contrato, é ad mensurem. Para ser diferente, tem que mencionar no contrato ad corpus.
é uma dica preciosa para você, meu amigo corretora, meu amigo corretor. Não esqueça, adote mais esse item, mais essa cláusula no seu contrato, vai evitar problemas futuros. Para você, inclusive, porque você foi o intermediador, você apresentou o negócio, porque desdobra e sobra sempre para quem foi o intermediador. Por que não viu isso? Você me vendeu 1000 metros e aqui tem 800. Quer dizer, a pessoa se sente enganada tanto por quem vendeu e por quem apresentou o negócio, né? Hoje, com a internet, se essa pessoa para quem você vendeu tem um número de seguidores expressivo e vocês são tudo da mesma cidade, você vai ficar aonde? Com a moral aonde? Como? A pessoa vai relatar que comprou com ciclano de tal, corretor tal, na imobiliária tal, e que teve esse problema. E ela não está mentindo, ela não está fazendo fake news, ela relata. Estive com ciclano de tal, corretor tal, da imobiliária tal, comprei um imóvel de 1000 metros quadrados lá na região tal, e quando a gente foi ver só tinha 800 metros. Olha que coisa! Então, eu sempre digo aos corretores que antes de vender, tem que fazer a lição de casa, antes de mostrar o imóvel. Quando você faz a captação do imóvel, a captação de imóvel é uma entrevista, tem que ser uma entrevista com o proprietário. Proprietário, tem algum senão? Está tudo em ordem, está tudo pago, o senhor está devendo algum imposto? O terreno está regularizado? O terreno está em dia? Pouco existe disso, tá? De lotes demarcados com mourões ou com marcos de concreto, principalmente o loteamento antigo, alguns se colocavam marcos, mas com o tempo se perde, roubam, se perde no tempo, uma construção vem e tira, então recomendo ao corretor, quando eu vendo uma casa ou um apartamento, eu sempre recomendo, olha, troque as fechaduras da casa, porque esse imóvel estava com 4, 5, 6, 7 corretores, com 5 imobiliárias. Então, troque a chave da casa, do apartamento. Recomendo que vendeu o terreno, recomende ao comprador, olha, pegue um topógrafo, pegue um agrimensor, vai fazer a obra, que seja delimitado as divisas, as limitações por um profissional, né? Não recomendo o engenheiro civil nem arquiteto, tem o geógrafo, o topógrafo, né? Vai custar mais barato, inclusive, do que um outro profissional. Então, evita-se uma discussão colocando a palavra ad corpus. E, aproveitando o ensejo falando de contrato, existem contratos que, em cláusula específica, que se coloca que o vendedor responde pela evicção. Quem compra deve exigir essa cláusula, né? E quem vende gostaria de não tê-la. Por quê? A exemplo dessa semana, do ocorrido, nessa compra e venda, houve uma compra e venda, onde a pessoa que comprou foi surpreendido por uma citação do seu vizinho de fundos
aonde o mesmo coloca a situação de que aquela construção, a construção secundária, por muito chamado de edícula, dentro do terreno dos fundos, adentrou 5 metros. Ora, se no contrato de compra e venda tem que o vendedor responde por evicção, este novo proprietário citado pelo seu vizinho de fundos vai fazer chamamento de quem lhe vendeu. Então, é uma segurança para quem compra, né? Ter essa cláusula. Por acaso, nesta consulta, este contrato não tinha isso. Ou seja, o comprador está desamparado, né? Ele vai tentar, talvez no futuro, a gente acredita que a melhor solução é reconhecer o erro e tentar fazer um acerto com essa pessoa que provocou essa ação. A gente tem que ser honesto. A localização, pelo que eu vi, por ser engenheiro, aí facilita, está construída errada. E como fazer? Bom, alguém errou na hora de construir e colocou a construção no terreno errado. Entrou dentro do terreno dos fundos. Confusão feita. O corretor não tem culpa aqui. Mas no contrato faltou que quem vendia. Será que foi de caso pensado? Dúvidas várias, né? Por isso, palavras simples, palavras que às vezes não são colocadas, ditas, escritas, complica a vida de um corretor. Provavelmente, essa pessoa que comprou esse imóvel vai falar que o corretor fez o contrato e não colocou aquilo por negligência, porque é o normal, na grande maioria dos contratos, ser colocado essa cláusula. Fica a dúvida, será que esse profissional que fez esse contrato foi negligente, errou de propósito, faltou atenção, foi ingênuo? É difícil. Já causou problema. Como resolvê-lo? Com bom senso. Não tem outra maneira. É reconhecer o erro. E dentro do erro, qual é a melhor opção? Né? Um desdobramento jurídico sai caro para todas as partes. Sai caro para quem começou o processo, sai caro para quem recebeu o processo, para quem foi notificado, citado. No novo Código de Processo Civil, que já não está tão novo, que é de 2015, a palavra mudou. A primeira palavra é sempre citação. Depois de citado, ele é notificado, mas agora é citado. Uma curiosidade, né? E vai ter que contratar advogado, a outra parte, vai ter que pagar perito, porque o autor já pediu que seja comprovado através de perícia, mas ele teve que fazer um levantamento topográfico para ter certeza do que está falando. Então, vai somando tudo por conta de palavras não escritas, esquecidas ou por negligência. Mas o corretor ganhou a comissão. A imobiliária ganhou a comissão, dividiu com o seu corretor.
né? Na imobiliária ainda, quem que vai responder? Existe um corretor sempre responsável na imobiliária, tá? Então, quando faz-se um contrato de compra e venda dentro de uma imobiliária, a pessoa jurídica vai responder, porque também tem um profissional atrás responsável. Pior, hein? Eu tenho colegas que já vieram aqui conversar comigo porque foram denunciados no Cresce. Teve que enfrentar o processo no Cresce. Teve que contratar advogado. Já fui uma vez ao Cresce não é um júri, uma bancada, me lembrou muito da justiça arbitral que antigamente existia na Justiça do Trabalho, tá? Aonde você é julgado se você foi negligente ou não, se foi falta de perspicácia, e aí, se você tiver algum antecedente, alguma reclamação, isso tudo soma, tudo conta, né? Então, amigo corretor, amiga corretora, não importa a idade que você tem, todo dia a gente aprende alguma coisa. Eu tenho por hábito, no final do dia, fazer uma retrospectiva e ver qual foi a novidade, o que eu vi hoje, o que eu vejo todos os dias. É positivo isso, tá? Isso é altamente compensador para o lado pessoal, para o lado profissional. Saber dentro daquele dia o que foi realmente que você inovou, aprendeu, observou, adquiriu de conhecimento. Fiz pequenos comentários sobre só 2 situações, mas existem outras situações. Então, eu quero sempre dizer à classe, corretores e corretoras, que é necessário diariamente pelo menos 30 minutos de leitura por dia, naquilo que você mais gosta, mas leitura técnica, leitura para o profissional. Tem a área jurídica, tem a área de marketing, tem a área de documentação, tem a área que nós falamos nessas últimas semanas, de zoneamento, plano diretor, né? E é muito importante que, além de você ler pelo menos 30 minutos por dia, porque 30 minutos não é muito, mas se você colocar como meta e você adquirir esse novo hábito, né? Isso é novo hábito, e para adquirir um novo hábito você tem que ser persistente, insistente. É difícil, eu sei que não é fácil. Eu tenho o hábito de ler todo dia. Quando venho ao meu escritório, eu chego cedo, eu leio todos os dias, tá? Leitura nova ou legislação que mudou. Agora, por exemplo, estou estudando as alterações que ocorreram há 30 dias atrás, aonde houve bastante alteração relativa ao nosso meio, mercado imobiliário. Mudou muita coisa na incorporação imobiliária, tá? Mudou também que a gente chama de LRP, Lei de Registros Públicos. Mudou muita coisa, mudou também algumas coisas no cartório de nota, no cartório de registro de imóveis, no cartório da cidadania. Então veja vocês, muita novidade, tem muita novidade para o profissional advogado que assessora as pessoas na compra e venda, que assessora construtores e incorporadores. Temos que estar sempre atualizado.
Não podemos deixar de estar em dia com as informações, porque o cliente que você atende precisa saber que você está atualizado. Vamos criar o hábito. Me desculpem, eu estou me estendendo nesse sentido, mas é um hábito adquirido que vai ser altamente saudável para você. Você, a partir do momento que você fizer 30 minutos de leitura, existe alguns cursos por aí que falam assim: leia 20 páginas por dia. Outros falam: leia um capítulo por dia. Interessante. Hábito que vai ser adquirido. Esse hábito costuma acontecer se você conseguir repetir isso. Dizem alguns estudiosos, depois de 21 dias, você começa a pegar gosto por esse novo hábito. E outros ainda dizem que é mais fácil mudar um hábito velho do que criar um hábito novo, né? E aí fica a seu critério, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Estou sempre à sua disposição. Meu celular, meu WhatsApp, 12 991 44 4350. Muito obrigado pela atenção sempre dada.